Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Capítulo 11, que vai falar a respeito da oração, né? E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Né? Um dos discípulos de Cristo, Cristo estava orando, a orar em um lugar, e quando acabou, um dos discípulos pediu ao Senhor, a Cristo, para ensinar ele a orar, né? Como também João ensinou a seus discípulos, né? Porque João Batista, o que batizava, foi instruído por Deus para vir antes de Cristo chegar, para mostrar o caminho, né, ao povo do arrependimento dos pecados e se batizar, né? Até quando Cristo chegasse. E agora ele já na prática, pregando as suas doutrinas, ele estava a orar em um lugar separado. Quando terminou, um de seus discípulos pediu a ele para ensinar a orar. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o nosso pão, né, cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Essa foi a oração que Cristo ensinou aos discípulos, que pediu a ele para ver como era que era para orar, né? No capítulo 11 de Lucas, e o versículo é o 5, a parábola do amigo importuno. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, apresenta-me 3 pães, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e tenho que apresentar-lhes. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Diga-vos que, ainda que não se levante, dar-lhe por ser amigo, né? Ele está dizendo que mesmo dá-lhe por seu amigo, por ser seu amigo, levanta-se todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pede, e dar-se-vos, e dar-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-á. Isso aí é quando se faz um pedido a Deus. Aquele que está servindo a Deus fielmente, quando você pede, Deus dá, né? Quando você busca a Deus, acha. Quando você bate a porta de Deus, ela vos abrirá, porque você é uma pessoa que está seguindo a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo,
anda fazendo o bem, né? Não anda em pecado, aí tudo isso acontece para essa pessoa, né? Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-á. Abre-se-lhe-á. Qual o pai de entre vós, né? Está falando com seus discípulos, que se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente, né? Cristo perguntou a ele. Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião, né? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe pedirem, né? Mas Deus só dá esse Espírito quem não está em pecado, porque aquele que está em pecado é abominável ao Senhor, né? No capítulo 11 de Lucas, versículo é o 14, a blasfêmia dos fariseus. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Mas algum deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Isso é que os fariseus falavam, porque não estava acreditando nas maravilhas que Cristo estava fazendo. Porque Deus enviou Cristo para esse povo rebelde aí, o povo que tinha abandonado a lei de Moisés, e se bandearam para a legião do mal, né? Para a legião dos ídolos, das estátuas, etc. e etc. E não estava mais acreditando mais no poder de Deus, porque estava acreditando na palavra do homem, como está lá em Isaías, né? Maldito o homem que confia no homem, né? Isso Deus falou porque o povo israelita, o povo da tribo de Judá e todos os outros não estavam mais confiando na palavra de Deus, na doutrina que Deus deu a eles através da lei de Moisés. Mas os homens, né, já nesse final aqui, quando Cristo estava a chegar, eles estavam na legião do mal e estavam crendo na palavra do homem e não na palavra de Deus mais. Por isso que eles estão dizendo como é que pode, né, expulsar os demônios por Beelzebul. Ele estava comparando Cristo com um demônio, né? E os outros tentando pedir-lhe um sinal do céu, né, para acreditar, né? Porque Deus enviou seu Filho para fazer essas maravilhas, para o povo voltar a crer em Deus novamente, porque eles não estavam crendo mais em Deus, eles abandonaram a lei de Moisés, os mandamentos de Moisés. Deus fez várias maravilhas para esse povo, né? Para eles acreditar piamente em Deus, mas eles não quiseram saber mais. Desde quando saíram do Egito, eles sempre foram rebeldes. Deus resgatou esse povo várias vezes e eles voltavam sempre para a legião do mal, né? E por isso que está acontecendo essas coisas, né? Tentando por pedir-lhe um sinal para poder acreditar, né? Mas conhecendo ele, né, os seus pensamentos, Cristo conhecendo os pensamentos desse povo que está na legião do mal, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, né? E a casa dividida contra si mesma cairá, né? E é isso que esse povo estava fazendo, né? Estava se dividindo, né? E até ele estava pregando de Deus, mas com falsidade, como nos dias de hoje, né? Que os falsos pastores pregam dentro das falsas igrejas para enganar o povo, né? Então, que expulsa demônio também para enganar, né? E aqui Cristo está dizendo a ele, né, que não se pode dividir a mesma casa. E eles dividiram.
entre a casa de Deus e a casa de Satanás, né? Esse povo aí. E Deus está dizendo que não se pode ter, né, uma casa contra si mesma, né? Nem um reino dividido contra si mesmo não pode ter. Ou é um ou é outro, né? E se também Satanás né, está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino, né? Porque Satanás é um rei, é um Deus poderoso também. Se ele está se dividindo, como é que pode subsistir? Pois dizeis que eu expulso o demônio por Beelzebul, que é os que não estão acreditando em Cristo. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos, né? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus, né? Diz para ele. Se ele está expulsando pelo dedo de Deus, então é chegado para esses incrédulos que abandonaram Deus, é chegado o reino deles, né? Porque Deus enviou Cristo, né, para mostrar o reino de Deus a esse povo incrédulo que abandonaram Deus, né? Não foram todos, mas a maioria. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, né? Porque ele está com um vigilante armado, o ladrão não vai chegar para roubar. Mas sobrevindo outro mais valente do que o que está lá, que ele vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é contigo é contra, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. É isso que ele está dizendo para esse povo que era de Deus, né? Que abandonou Deus, abandonou o mandamento da lei de Moisés, estão na lei né? Na lei de Satanás, servindo a Satanás, na legião de Satanás. Cristo veio, Deus enviou Cristo para resgatar esse povo, né? Então Cristo está dizendo, ó, se vocês não querem ser comigo, vocês são contra mim, né? Se vocês não querem se ajuntar a mim, se espalha, né? Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, né? E não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada. Por quê? A pessoa que estava com o demônio, ele quer dizer dessa forma aqui, a pessoa que estava com o demônio saiu, ele se libertou, mas depois ele volta a pecar de novo, né? Se volta a transgredir a Deus, né? Ser desobediente a Deus, aí quando o demônio vem, acha a casa adornada. Como é? Adornada de quê? Adornada de pecado, para ele pecar muito mais ainda, né? E então vai e leva consigo outros 7 piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior que o primeiro. Então, quando a pessoa está em Deus, né, servindo a Deus fielmente, está tudo bem. Mas quando a pessoa está na legião do mal, né, e aí é libertado dessas coisas, e depois volta de novo, ele é liberto, e depois volta de novo. Quando ele volta para de novo, ele vai ser pior do que era antes, né? Porque Satanás vai fazer a festa, né? O Deus, Satanás é um Deus de muito poder também, com poderes diferentes. O Deus Satanás, ele é poderoso para a maldade. Já a legião de Deus
é para o bem, né? Então aquele que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, vendo que ela é boa, pura para, né, Deus aceitar essa pessoa de volta, ele não quer se tornar de novo para a legião do mal. Então essa pessoa se torna pior do que era antes, né? Porque é mais Satanás que é introduzido nele para que ele não volte novamente. É o que aconteceu com o povo israelita, com o povo de Judá, com os gentios que andavam com ele, todos os outros, né? Cristo resgatou esse povo quantas vezes, né? Depois que eles se estabeleceram na terra prometida, até antes mesmo. Cristo resgatou esse povo não sei quantas vezes da legião do mal. Deus, né? Resgatou, sempre mandava uma pessoa para resgatar seu povo que se bandeava para a legião. Quando eles estavam no aperto, né? Eles oravam a Deus, pedia a Deus clemência, porque estavam sendo escravizados, estavam sendo maltratados, perdia seu gado, sua lavoura, suas famílias, seus filhos perdia. Quando eles viam que não haviam agido, porque eles tinham conhecimento da palavra de Deus dentro da lei de Moisés, né? Quando ele se via e orava a Deus, Deus muito misericordioso para com o próprio povo, que era a sua herança, que veio lá do Egito, né? Aí Deus enviava uma pessoa para resgatá-los. Se vocês lerem, né? Ali no livro de Reis, dos profetas, né? Que Deus, como Isaías, Zacarias, etc., Malaquias, todo esse povo foi enviado de Deus para resgatar seu povo, mas só que eles não queriam. Agora, no final, eles não quiseram, de jeito nenhum. De Zacarias até Malaquias, eles não aceitaram mais as instruções de Deus através dos profetas que Deus enviou para resgatar. Eles não aceitaram mais, porque o povo, eles começaram a crer no homem. Por isso que está escrito: maldito o homem que confia no homem. Deus falou essas coisas para esse povo israelita, para esse povo da tribo de Judá, as outras tribos, os gentios que estavam com ele, etc. e tudo, né? Porque eles deixaram de crer na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, e foram crer no homem, no que o homem dizia a eles. E provavelmente, não está mostrando aqui, mas provavelmente esse povo que convenceram, o povo que era de Deus, e para a legião do mal, certamente eles falavam de Deus também, misturando Deus com os ídolos, como nos dias de hoje. Nos dias de hoje também é assim, mistura Deus com os ídolos, faz templos de ídolos, né? Eles constroem templos com o nome de ídolo. Santa fulana de tal, igreja Santa fulano de tal, igreja Santo fulano de tal. Então é a mesma coisa dessa época aí, que Deus está sofrendo com esse povo, porque esse povo não quer saber dele, porque está misturando as coisas. Eles estão acreditando no que o homem está dizendo. Não, Deus mas vocês também têm que acreditar nesses ídolos aqui também, né? Pega um dízimo, né? Pega um dízimo do povo, né? Como nesse tempo não era dinheiro, aí pega o gado, as vacas, vai fazer suas fazendas, enriquecer para si próprio, né? Isaías já falava isso, Isaías 56:11, né? E Malaquias também, né? Que ele estava pegando o dízimo do povo para se enriquecer a si mesmo, né? O gado, os bodes, e aí estava botando nas suas fazendas, e não matando para dar carne de comer os órfãos, a viúva, os estrangeiros, e os próprios, né? E os próprios sacerdotes que saíram de Deus e foram para a legião do mal. É isso que aconteceu, né? Então, né? Isso tudo Deus está mostrando aqui, né? Para esse povo, porque Deus não está falando para nós agora. A doutrina vem depois. Deus está falando para esse povo israelita. Deus mandou seu filho para esse povo rebelde, para tentar resgatar ele, porque os profetas não conseguiram resgatar o povo israelita,
a tribo de Judá e os outros, Deus não conseguiu através dos... Antes conseguia, eles conseguiam, que eles clamavam, mas agora eles estão indo atrás de outros pregadores, de outros pastores desse tempo aí. Por isso que Deus enviou seu Filho para se transformar em carne, né? Porque Cristo já existia lá na eternidade. Ele mandou apenas para se formar como humano, para provar o poder de Deus para esse povo, para eles acreditarem em Deus novamente e para voltarem para Deus. Mas eles não quiseram. O que foi que eles fizeram? Crucificaram ele, né? Então por isso que Cristo está pregando essas coisas, para alertar eles, para ver se consegue domá-lo novamente e trazer ele para o reino de Deus, né? Está tentando, está falando, tem muitos seguidores já seguindo a Cristo, muitos seguiram, mas como está lá em Mateus, em Marcos, né? E muitos abandonaram, na hora do aperto lá, abandonaram novamente, né? Povo de pouca fé. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Quer dizer, essa mulher creu naquilo que Cristo estava pregando para esse povo, né? Ela disse: Bem-aventurado és tu e a mulher que deu a luz a tu e os peitos onde tu mamou, né? Ela creu, né? Mas ele disse: Antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, né? Porque esse povo aí ouviram a palavra de Deus, mas não guardaram, se bandearam para a legião do mal, é isso. Por isso que Deus enviou Cristo, para tentar resgatá-lo, porque os outros não conseguiram. Malaquias não conseguiu, Zacarias não conseguiu, Jeremias não conseguiu, Isaías não conseguiu, os outros antes dele, pior, também não conseguiu. Tudo foram instruções de Deus dadas para o povo israelita, de Judá, tudinho, para resgatar eles de volta, mas não quiseram. Só alguns que permaneceram, só alguns, mas a maioria está tudo na legião do mal. No capítulo 11 de Lucas, o versículo é o 29, o sinal do profeta Jonas. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Deus Cristo falando para eles, né? Maligna é esta geração, porque o povo está na legião do mal. Estão roubando, estão matando, estão se prostituindo, estão adulterando, estão enganando, estão jurando, julgando erroneamente, julgando o errado pelo céu. Tudo isso o povo israelita estão fazendo. Os sacerdotes que eram de Deus estão fazendo essas coisas nesse tempo aí, né? E Cristo está dizendo, ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Por que ele está falando dessa geração? Porque a geração do povo israelita é grande. Ela veio quando saiu do Egito, mas os mais velhos vai morrendo e vão nascendo outro, vai morrendo e vai nascendo outro. São um povo mais jovem, né? Que tem a instrução, porque todo mundo tem dado a instrução a esse povo, né? Como esses últimos que foram dar as instruções a eles, e eles não querem, estão na legião do mal e não querem mais sair de lá, né? Então criaram os templos de ídolos, de deuses, né? Colocaram os nomes, como nos dias de hoje. É a igreja Santa Fulana de Tal, igreja Santa Fulana de Tal, tudo isso é igreja de ídolos, né? De deuses, né, que o homem criou, como criou nessa época aí, né? E eles estão nela, seguindo ela, né? Quando Cristo morreu e adquiriu a sua própria igreja com o seu próprio sangue, que é a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, ela não prevaleceu depois dos apóstolos. Para hoje, ela não prevaleceu. Não é que não tem a igreja de Deus nos dias de hoje. Tem igreja de Deus que prega a verdade, mas também tem igreja de Deus falsificada, né? Com pregações diferentes, né? Tudo isso tem. Mas
Cristo está falando para esse povo aí, porque eles são uma geração maligna. Cristo está dizendo, ela pede um sinal, aí fica pedindo, porque eles não estão acreditando na palavra de Cristo. Né? Ainda não estão. Cristo já fez vários milagres aí, expulsa demônio, cura cego, cura aleijado, cura todo tipo de doença. Os apóstolos também, que Deus deu o poder a eles, para ele fazer, mas eles não querem saber disso. Né? Eles pensam que é Satanás que está fazendo isso. Aqui é aonde eles estão, né? Na legião de Satanás. Aí eles pensam que é Satanás que está fazendo isso para tentar enganar eles, não sei o quê. Como nos dias de hoje também. Satanás, nos dias de hoje, ele dá um bom emprego para a pessoa, né? Ele dá uma boa casa, dá tudo de bom para uma pessoa está seguindo ele. Satanás é um Deus também que dá tudo de bom para que a pessoa permaneça na sua legião, na legião do mal, né? E Deus também dá tudo de bom, mas com a diferença, né? Deus dá tudo a seu devido tempo. Satanás dá logo, que é para você, né, não se afastar dele, né? Ele dá um bom emprego, que aí você tem um bom emprego, você vai para farra no final de semana, deixa a sua esposa em casa, em vez de estar aí lá dando um carinho a ela, deixa seus filhos, o que é que vocês fazem? Abandona suas esposas e vai para o bar beber. Deus dá um bom emprego para você comprar um carro, para você pegar uma prostituta e sair com ela, né? E etc, e etc. Tudo isso, o Deus, Satanás, faz isso com as pessoas para que você seja escravo da sua legião. Mas o que devemos fazer é ser escravo da legião do bem, da legião de Deus, para que um dia, né, que nós, sem pecado, possamos alcançar a eternidade. É muito difícil, mas porque todos nós somos pecadores. Por mínimo que nós não pecamos, nós somos pecadores. Está escrito. Deus disse, não tem um homem na terra que não seja pecador. Todos nós somos pecadores. Não tem. Mas devemos andar no caminho de Deus. Devemos andar na doutrina de Jesus Cristo. Devemos andar no mandamento de Cristo. Para quê? Fazer o bem, né? Ajudar seu próximo, ajudar seu inimigo, perdoar seu inimigo, perdoar seu próximo, seu irmão, etc, etc. Para quê? Para que no último dia possamos ter o galardão da vida eterna e não ser jogado no lago de fogo, né? Porque quando Deus criou toda a primeira geração, a legião do mal tragou todo mundo, né? A primeira geração de Deus, a legião do mal tragou todo mundo, né? Tragou, né? Tragou todo mundo, venceu, só não venceu totalmente por causa da família de Noé, né? Mas a legião do mal perverteu a todos, né? E Deus não diz, como está aí, Deus se arrependeu. Deus não se arrepende do que faz. Deus viu que a humanidade estava perversa, por isso que destruiu a todos da legião do mal. Você viu Sodoma e Gomorra, né? Estava perdida também, como na primeira. Quem vencia lá era a legião do mal. Por isso que Deus destruiu também, porque só foi encontrado um também, como Ló, né? Só um justo que existia lá, dentro de milhares de pessoas, só a família de Ló. Na primeira geração tinha milhões de pessoas, né? Mas foram tudo corrompidas pela legião do mal, quando Eva expôs a legião do mal e a legião do bem lá no fruto do Éden. Quando ela come aquele fruto proibido pela desobediência a Deus, né, ela expõe a legião do mal e a legião do bem para a geração que ela ia dar início a criar, né? Ela ia dar início a criar. Logo, o irmão mata o outro, né? Que é o da legião do mal. E foi para lá, ele não morreu. O que morreu foi o da legião do bem, né? E aí seguiu, deu a sequência. Por isso que a legião do mal venceu. Porque no início quem venceu foi a legião do mal. E antes de
se concretizar tudo, tirou Noé com a sua família, né? É como lá em Sodoma, antes de se concretizar tudo, tirou Noé de lá, né? E destruiu a todos lá, todos da legião do mal, né? E assim vem sucessivamente até os dias de hoje, né? A legião do mal tentando tragar, e não é de maneira diferente que a legião do mal está tentando tragar todos aqueles que saíram da herança de Deus, que saíram lá do Egito, e praticamente conseguiu novamente, né? Praticamente conseguiu, não conseguiu porque alguns seguiram a Cristo, acreditaram nele, né? Mas os que eram para acreditar não acreditaram, pegaram e mataram ele, né? Foi isso que aconteceu. E continua a batalha. Cristo deixou sua doutrina, seus mandamentos, né? Mas aí deixou a sua igreja também, né? Que é a verdadeira igreja, é a igreja de Deus. Mas o que aconteceu? Pela ganância da época aí, antes de Cristo, que já tem os templos falsos, evoluiu para os dias de hoje. E os templos de hoje são com o nome de santo, com o nome de santa, e etc, e etc. São da legião do mal, é a sequência daí antes de Cristo, esse povo, né? Porque a legião do mal criou a religião para perverter a legião do bem. E a legião do mal criou a religião para perverter a legião do bem, para enganar o povo. A legião do mal inventou religião, e a religião inventou igrejas falsificadas para enganar o povo. Os pastores fazem teologia diabólica para enganar o povo. Não é para ensinar a salvação ao povo. Não, não é. Não é. É teologia diabólica para enganar o povo. E o povo, nos dias de hoje, só quer bens materiais. E é aí onde eles se perdem, né? Foi criado vários tipos de igreja para enganar o povo. Cada uma mais sabida do que a outra. Cada uma com uma historinha diferente para enganar o povo, né? Por causa da ganância do dinheiro, né? Essa é que é a verdade. Porque a igreja de Deus verdadeira, depois dos apóstolos, ela não prevaleceu. Não teve nenhum homem, logo que acabou os apóstolos, apostolado, não teve nenhum homem que deu sequência à igreja de Deus verdadeira de lá para cá. Quem deu foi a legião do mal, com igrejas falsificadas para enganar o povo, até os dias de hoje. Porque hoje, você se vê uma igreja verdadeira, se você muito vê, é uma só. Igreja de Deus ensinando a verdade, é uma só. Não tem mais milhões de igrejas falsas, vocês acham por aí, enganando o povo. Não é? Toda igreja falsa fala no nome de Deus porque está escrito. E muitos vêm em meu nome ensinando, né? Ensinando fábula, doutrina de homem, mandamentos de homem. Tem muito, isso está escrito, não é eu que estou dizendo. É a Bíblia quem relata, né? E é isso. Então esse povo está pedindo um sinal, né? Aí Deus diz, Cristo diz, gera maligna esta geração, e pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal de Jonas, né? Jonas, porquanto assim como Jonas foi, está falando para ele, que ele não sabe ainda, né? É um relato inicial da vida de Cristo aqui. Então, senão o sinal de Jonas para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. O Filho do Homem é Cristo, né? É chamado como Filho do Homem. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria
de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão, que é Cristo, né? Salomão foi o homem mais inteligente, mais sabido da face da terra, que Deus colocou nele, a sabedoria. Mas a sabedoria de Deus é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus, como está escrito aqui, né? Houve a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão, que é Cristo, a sabedoria de Deus. E os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, né? O povo de Nínive, lá no último dia, é quem vai julgar esse povo aí. Não é agora que ele está falando, né? Mas no dia do julgamento, que o homem é quem vai julgar o homem, eles próprios vão julgar, né, com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis, né, aqui está a quem é maior do que Jonas, que é Cristo, mas o povo não quer também, né? Não quer, ele é maior do que Salomão, tem a sabedoria maior do que Salomão, porque Cristo tem a sabedoria de Deus, né? Mas ele não quer saber. Ele é maior do que Jonas. Jonas pregou para os ninivitas. E os ninivitas, no dia do julgamento, que conhece esse povo, vai julgá-lo, né? Porque os ninivitas se converteram fielmente, né? Se converteram fielmente. Mas o povo israelita, os da tribo de Judá e os outros, não se querem se converter a Cristo. Não querem. Já estão convertidos na legião do mal, né? Esse é o capítulo 11 de Lucas, né? O versículo agora é o 33, a candeia do corpo, né? E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. O que é que quer dizer isso, né? Quer dizer que aquele que aceita a doutrina de Cristo vai estar na luz, mas aquele que aceita a doutrina da legião do mal vai estar em trevas, né? A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. O que é que eu estou dizendo? É isso. Aquele que está na doutrina verdadeira de Cristo, seguindo a ele, está no caminho da luz. Mas aquele que está na legião do mal, na legião de Satanás, seguindo as doutrinas de Satanás, está num caminho, o seu corpo é mau e será tenebroso, né? Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas, né? Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, né? Porque parte alguma do corpo, né? Porque mesmo você sendo uma pessoa boa, mas você é mentiroso, você é enganador, você está fazendo bem às pessoas, né? Você faz bem às pessoas, mas você não perdoa, você tem um coração duro, não perdoa, você é mau, você tem pensamentos maus para enganar, para roubar. Então, você tem luz e tem trevas. Você é uma pessoa com os dois lados. Você não pode estar em Deus dessa maneira. Você tem que estar sempre luminoso. Toda a parte do corpo. Não só uma parte, né? Como se diz aqui. Se, pois, todo o seu corpo é luminoso, não tendo em treva parte alguma, né? Todo será luminoso como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Quando Cristo te resplandece, né? Se você tem o seu corpo guiado para todo o bem, sem nenhuma maldade, então o seu corpo
não tem nenhuma parte em trevas, está todo iluminado. E aí a candeia te ilumina com o seu resplendor. Que candeia é essa que vai iluminar? Jesus Cristo, né? Ele te iluminará, ele te guiará, ele te protegerá, ele te dá a graça da vida, a graça da saúde, a graça da prosperidade, tudo de bom, né? Mas se você tem um corpo luminoso, como está escrito aqui, mas tem parte do seu corpo, vamos supor, você é uma pessoa boa, você ajuda seu próximo, você empresta mesmo sem esperar nenhuma paga, você faz o bem, né? Mas você mente, né? De quem está adiantando? De nada. Você faz tudo de bom, mas você engana, não serve de nada. Você faz tudo de bom, mas vive na prostituição, não serve de nada a sua bondade, né? Você faz tudo de bom, vamos partir para a parte da mulher, você faz tudo de bom, né? Para seu próximo, né? Mas você anda nua provocando pecado, não serve para Deus, né? Não serve. E etc, vocês entendem o que eu estou dizendo. Então, se o seu corpo tem parte dele que faz essas coisas, o resto da candeia de Deus não ilumina, não ilumina o seu resplendor em sua alma, em seu espírito. Não tem o resplendor de Deus em ti, porque você não está completamente iluminado, né? Você está com a parte iluminada, mas tem parte em si que anda nas trevas. Então não serve a sua bondade para Deus. Para Deus só serve se você estiver totalmente iluminado, né? O capítulo ainda é o 11 de Lucas, o versículo é o 37, Jesus censura os fariseus e os escribas, né? E estando ele ainda falando, rogou-lhe, né, um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se levantara antes de jantar, né? E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Então, ele levou Cristo para lá, mas Cristo vê no coração desses fariseus que o coração dele é mau, né? Ele está dando, né? Limpa, né? O exterior do corpo, né? Limpa ele, toma banho, né? Ele limpa, né? O exterior do corpo. E do prato que ele come, ele lava também, né? Mas o vosso interior, o seu coração é mau, é cheio de rapina e maldade. Cristo está falando para esse fariseu. Loucos, quem faz o exterior não fez também o interior, né? Antes dai esmola do que tiverdes, né? Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo, né? Ele é uma pessoa dura, né? Que não dá nem sequer uma esmola, né? Ele tem de tudo, né? Mas esse fariseu, ele não dá nem sequer uma esmola. Então o seu coração é duro, né? Mas ai de vós, fariseus, né? Ele está dizendo, ai de vós, isso é um julgamento para esse fariseu, um pré-julgamento de sua maldade, né? Ai de vós, fariseu, que dizimais, né? Da hortelã é as coisas miúdas, ele dá dízimo das coisas miúdas. Não é nem dos boi, nem das ovelhas, nem do trigo, não. Ele está dizimando das coisas pequenas, das menores que tem. Ele dá dízimo. Cristo está falando para ele que ele dá dízimo da hortelã, da arruda.
e de toda a hortaliça, e despreza o mais importante da lei, que é o juízo. Eles fazem essas coisas, né? Mas despreza, porque ele julga erroneamente. A pessoa está certa, ele vai julgar que aquela pessoa está errada por causa da ganância. Já li isso anteriormente, por causa da propina, né? Já nessa época aí. Eu já li isso, não sei se em Mateus ou em Marcos, né? Por causa da propina, ele julga erroneamente. Não tem amor a Deus nem ao próximo, né? Importava fazer essas coisas e deixar a essas outras, deixa de dar o dízimo, né? E tem amor, julga com justiça, né? Tem misericórdia do próximo, ele não tem essa bondade, não tem essas coisas. E ele, Cristo ainda diz, ai de vós, ai é um julgamento para esse povo, né? Ai é um julgamento no futuro, né? Se eles não mudar, não se arrepender, ele já está sendo julgado aí, Cristo já está julgando ele para o futuro, se ele não se arrepender do que faz, né? Depois de ouvir a Cristo. Ai de vós, fariseu, que amais os primeiros assentos nas igrejas, né? Eles querem estar bem na frente, sendo o senhor de todas as coisas lá. E as saudações na praça, né? Porque eles se acham, como nos dias de hoje, tem igreja que vai para as praças dizer, ah, eu sou a melhor, aqui você tem salvação e tal, e etc, né? São esse tipo de pessoas, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? Que sois como as sepulturas que não aparecem, né? E os homens que sobre elas andam, não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, mestre, quando diz isso, também nos afronta a nós, né? Que eles acham que estão certos. São os pastores falsificados da época, né? Que estão nos templos pegando o dízimo do povo. Esse povo aí, esses fariseus, eles criaram um templo para eles, dos ídolos, e estão pegando, e Malaquias está repreendendo esse povo, que ele está pegando o dízimo do povo para si, e não para ajudar o próximo, para matar a fome da viúva, dos órfãos, dos estrangeiros, mas pegando para colocar o gado nas suas fazendas, o bode, as ovelhas, e vendendo os trigos para os outros, para o seu bem próprio. É isso que eles estão fazendo. E Cristo está dizendo que eles são hipócritas. E ele lhe disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com carga difícil de transportar, porque Cristo está falando dessas cargas difíceis, né? Porque está impondo coisas para eles fazer sem que seja da vontade de Deus, como os dias de hoje. Os falsos pastores nas falsas igrejas ensina para o povo deles lá que tem que dar o dízimo, senão o devorador vai para lá, para a casa dele, devorar tudo que tem. E na doutrina de Cristo não tem dízimo, eles ensinam dízimo, esquece dos outros mandamentos, porque para o irmão pagar dízimo, os sacerdotes dessas igrejas tem que matar boi lá no altar, queimar gordura e etc, etc. Tem que dividir os dízimos com a viúva, com os órfãos, com os necessitados, e eles não fazem isso. Eles só querem mesmo os dízimos, ainda mais em dinheiro, porque o dízimo não era dinheiro nessa época. Era mantimento, carne, boi, etc, etc. Mas eles são cães gulosos, Isaías já fala desse povo aí, né? E Cristo está aqui repreendendo eles, né? Porque ele dá encargo às pessoas para fazer, para poder estarem nos seus templos, né? E vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos
tocai nessas cargas. Não quer, é nos dias de hoje, né? Os pastores querem que o povo dê o dízimo, né? Os coitados não vai ver e deixa de pagar uma luz, né? Porque não entende do evangelho, deixa de pagar a luz, pagar um aluguel para dar ao pastor. E quando eles estão na necessidade, vai lá pedir o pastor, né? Aí o que é que ele está dizendo aqui, né? Nem com um dedo tocais nessas cargas que os irmãos estão carregando. Ele dá carga pesada para os irmãos carregar, mas quando eles estão lá precisando, nem não mexe um dedo para ajudar os irmãos quando está necessitado. E que Cristo já está, né, dizendo isso para esses aqui nessa época, imagina nos dias de hoje, né? Ai de vós, e continua a repreensão e o julgamento. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, né? E os vossos pais mataram. Os que eles estão, esses que estão agora, os pais deles já morreram, né? Que é a sequência dos rebeldes, é a sequência dos rebeldes. Eles vão lá, edificam sepulcro para os pais deles, né? Que esses pais deles matou os profetas que ia exortar os pais dele, né? Como Zacarias, Jeremias, Malaquias, Isaías, né? Todos esses estão exortando esse povo, já exortaram esse povo, mas eles não quiseram saber da exortação que esse povo foram dar, que Deus mandou. Eles não quiseram saber. Por isso que Cristo está dizendo aí. Então, né? Ai de vós que edifica os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram, né? Por quê? Os pais deles mataram. Porque foram falar a verdade, né? Que é para eles seguir, eles não quiseram. Em vez de aceitar a verdadeira palavra de Deus, ele vai lá e mata esses profetas, né? Mataram muitos, né? Mataram, prenderam, judiaram. São esse povo aí, são os filhos dele que está negando Cristo aí, que não querem saber de Cristo, que abandonaram a lei de Moisés, que estão dentro da legião do mal, da legião de Satanás. É esse povo aí, esses fariseus, escribas e sacerdotes, etc. É por isso que eles vão matar Cristo, né? Vão mandar crucificar. Por quê? Eles não querem saber de Deus, eles não querem saber da verdade de Deus. Eles preferem a mentira dos homens desse tempo aí, como nos dias de hoje, é dessa mesma forma, né? Dessa mesma forma aí é nos dias de hoje. Se você for falar uma verdade para um evangélico, é bem capaz que você até apanhe. Eu já quase apanho de um por falar a verdade, né? Quase apanho. Não apanhei por pouco, né? Porque também ele era muito chegado meu, mas se eu engrossasse mais, eu tinha apanhado, né? Tinha apanhado. E por isso, nesse tempo aí, ele até mata as pessoas que Deus está mandando. Fulano, abandona a legião do mal, abandona os ídolos, sai desses templos, né? Mas eles não querem, eles preferem isso, né? E vão evoluindo cada dia nessa época aí. Por isso que Deus enviou Cristo para tentar resgatar esse povo. O que é que eles estão fazendo? Essas coisas aí. Eles não querem aceitar a verdade. Eles abandonaram a lei de Moisés, imagina a lei de Cristo, que Cristo está dando a ele agora nesse tempo. E aí é que eles não querem mesmo, né? Como vocês estão vendo aí, né? Eles edificam sepulcro para os profetas que os pais dele matam, né? Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, consente nas obras dos pais, né? Eles seguem, né? Os pais deles estavam na legião do mal, abandonaram, estavam na prostituição, roubando, enganando, julgando errado,
fazendo tudo quanto não presta, os filhos também estão fazendo, né? Tudo, os sacerdotes que eram, os filhos dele estão continuando, fazendo tudo errado, né? Porque ele os mataram e vós edificais o seu sepulcro, né? Por isso diz também a sabedoria de Deus, que é Cristo: profetas e apóstolos lhes mandarei. Cristo, Deus mandou Cristo e vai mandar agora apóstolos, né? Profetas e apóstolos mandou, agora vai ter apóstolos. E lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, né? O profeta que está agora, nessa época aí, é Cristo, né? Cristo é o profeta aí, depois é os apóstolos, né? Cristo é o profeta, né? E lhe mandarei, que Deus vai mandar, e matarão uns, né? E perseguirão a outros, para que desta geração, da geração do povo israelita, do povo de Judá, as tribos e os gentios que seguem, requerindo, né? Requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue de Abel, né? Que a legião do mal matou, né? Caim, seu irmão, né? Quando estabeleceu a legião do mal. Abel era da legião do bem, Caim da legião do mal. Quando ele se bandeou, foi lá para o outro lado, lá deu crescimento à legião do mal e veio a combater a legião do bem e destruiu quase tudo, a não ser a família de Noé, né? Sangue de Zacarias, né, que foi o penúltimo, né, antes de Malaquias, né, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Eles vão pagar, porque mataram esses profetas. No último dia, né, se eles não chegar a se arrependerem, né, se eles não chegar a se arrepender, no último dia, né, eles vão ser julgados e vai pagar a respeito do sangue de Zacarias que mataram, porque Zacarias veio dar a instrução a ele: meu povo, saia da legião do mal, saia da legião de Satanás, abandone os ídolos, abandone as estátuas. Mas eles não quiseram e mataram Zacarias. Depois veio Jeremias, né, ou Malaquias, né, para já os pastores da época, né, estavam roubando, tudo isso, né? E Cristo diz: ai de vós, doutores da lei, também é um pré-julgamento, ou já está sendo julgado desde agora. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmo não entraste e impediste os que entravam, né? Dentro do templo lá, né? Dentro do próprio templo de Deus, eles bagunçaram lá, fizeram comércio, fizeram mercado, transformou o templo de Deus em um mercado avulso, né? Como um mercado de uma cidade. Todo mundo ia para lá negociar e além de pregar a palavra, né? Dizendo-lhe, isto começaram os escribas e os fariseus e apertá-lo, né, fortemente, e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, né? Armando-lhe cilada e procurando apanhar de sua boca alguma coisa para o acusarem, né? Tudo isso aconteceu, né? Agora, no capítulo 12 ainda de Lucas, né, ajuntando-se, é a continuação, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos
primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, né? O fermento deles é a hipocrisia. Pessoas mal, pessoas que não têm sentimento pelo seu próximo, porque estão na legião do mal, na legião de Satanás, né? Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Então não adianta você fazer nenhuma coisa escondido, porque você pode cavar um buraco do chão de 100 metros de profundidade, cobrir e pecar lá embaixo. Deus está vendo, né? Deus está vendo de qualquer forma. Para onde você for com as suas impurezas, Deus está vendo, né? E no último dia serás julgado, né? Porquanto tudo que em trevas, né, disseste, a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado, né? Tudo isso não adianta, né? Está falando para o povo israelita, para o povo de Judá e todas as tribos e os gentios que estão aí ouvindo a palavra de Cristo, para esse povo rebelde que abandonaram os mandamentos de Deus nessa época aí. Vou dar uma paradinha por aqui, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo, já vai em 1h10, uma hora já. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade, né? Que vocês procurem a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Saia das igrejas falsas, porque são igrejas de Satanás. Eles falam no nome de Deus muito bonitamente para enganar vocês, né? Isso está na Bíblia, né? Eles falam bonito para enganar vocês, até os escolhidos, né? Então preste atenção, tem igreja de Deus verdadeira pregando verdade para se salvar, sem ganância, sem propósito, sem campanha, etc, etc, né? Voltarei com o próximo vídeo, né? No capítulo 12 de Lucas, não devemos temer os homens, né? Não devemos temer aos homens. Esse é o próximo vídeo. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, compartilhe os vídeos, né? Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito,